Aproveitando para mandar mais um capítulo, pelo menos uma gravação, mais 15 minutos do Lucas, capítulo 16. Agora o estúdio está bonitinho, clarinho, né? Tem um arzinho fresquinho aqui dentro? Não tem, mas não tem problema. Tá bom com esse calorzinho que está aqui dentro, tá ótimo. Tá tudo uma maravilha. Por tudo dai graças a Deus. Capítulo 16, verso 14. Aí eu pegando aqui onde estava a epígrafe. Rapaz, é muito tempo contaminado. Vou pegar mais acima. E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque o há de aborrecer um e amar o outro. Ou se há de chegar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. A lei de Moisés e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei de Deus, o amor ao próximo. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. Aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Amado, quando você ouve falar casar na Escritura, tenha muito cuidado. Porque o nosso sentido, a nossa mente está ligada para casamento do homem. O casamento do homem ele é como um título que se dá ao portador que pode se conduzir um carro, uma carteira de motorista. Por exemplo, você quer estar apto a dirigir, você vai no cartório e tira, no Detran, no caso, e tira uma carteira de motorista. Você quer se unir legalmente a uma pessoa para poder ter uma vida a dois, estar de acordo com as leis do país, você vai no cartório e casa com essa pessoa. Tirar uma carteira de habilitação, uma carteira de identidade, fazer um documento de casamento, uma união civil, são coisas do homem. Isso não é o casamento de Deus. Fazer aquela cerimônia religiosa dentro do templo, aquilo é coisa do sistema religioso. Aquilo não tem na Escritura. Pelo contrário, é hinduísmo, é uma prática de religiões anteriores ao cristianismo. É uma prática também da religião do cristianismo, porque é religião, é um sistema religioso. Agora, casamento na Escritura, você vê muito bem quando Paulo fala sobre isso, no Novo Testamento, e no Velho Testamento, o próprio Deus falando sobre isso, pela mão de Moisés, quando ele escreve o Gênesis, e deixará o homem à sua casa, unir-se-á a uma mulher, e será os dois uma só carne. Esse é o casamento. É isso que a Escritura fala de casamento. Não tem casamento no cartório, e nem casamento no religioso, com aquela cerimônia que nós vimos. Aquilo não é casamento. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Esses cães são terríveis. O cara está morrendo, está todo podre, e os cães ainda estão lambendo as chagas dele. Eu já vi isso por aí. E desejava alimentar-se com as migalhas, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e você atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.
Capítulo 17. E disse os discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora lhe pendurasse ao pescoço um nó de atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhais por vós mesmo, que se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes ao dia, 7 vezes no dia, vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé, como tem um grão de mostarda, direis a esta amoreira: derrasga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-me, serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria na Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Era uma coisa incrível, né? Porque os próprios homens que deveriam estar perante o sacerdote, apresentando sacrifício pela cura, eles foram e nem voltaram para agradecer. Esses são de Israel, são filhos de Deus, já estão salvos, não precisa mais nada. Foram lá fazer o que dizia a lei de Moisés, oferecer lá o sacrifício perante o sacerdote. E Jesus o mandou perante o sacerdote porque Jesus era judeu, estava debaixo da lei de Moisés e deveria cumprir a lei, porque senão ele não seria perfeito, não seria digno de morrer pelos nossos pecados, porque teria pecado em não obedecer à lei de Moisés. Então ele faz o que a lei de Moisés manda aqueles homens irem até o sacerdote. Mas não é que ele esperava que alguém fosse agradecer, porque ele sabe do futuro, presente e passado, conhece o coração e pensamento de todo mundo. Então ele não esperava isso. Mas no momento em que volta apenas o samaritano, então ele diz essas palavras interessantes, né? Sobre: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Olha aí. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Estrangeiro porque nós, assim como os samaritanos e todos, na época da lei de Moisés, éramos estranhos ao pacto, estávamos sem Deus no mundo, sem esperança, segundo o que está escrito em Efésios. Vamos em frente? E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Essa aqui, essa foi boa. Hã? Por que os fariseus perguntam uma coisa e Jesus responde outra? Hein, amado? Olha aqui que interessante. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Espera aí. Os fariseus não estão perguntando qual a aparência do reino de Deus. Pergunta quando ele vai vir. Então Jesus deveria responder: ele vai vir agora, depois, nunca. Tá certo? Deveria manter a resposta de acordo com a pergunta. Agora, por que será que os fariseus fazem um tipo de pergunta e o Salvador responde outra pergunta que eles não fizeram? E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Sabe por quê, amado? Os fariseus só viam o exterior. Já leu agora atrás ali, que nós lemos nos vídeos anteriores, que eles estavam vendo Jesus que não lavava a mão, e Jesus falou: vocês ficam preocupados com o exterior, lava prato, lava tudo, e vocês não vê por dentro de vocês como é que estão as coisas? Vai, ajuda o próximo e limpa o seu interior, que tudo mais estará limpo. E agora, olha, Senhor,
quando havia de vir o reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por que eles perguntavam isso? Porque eles só veem o exterior, só vê o melhor dessa terra, só vê carnalidade, só vê aproveitar enquanto tem vida terrena. Eles não querem saber de céu nem de salvação. O sistema religioso dos fariseus, amado, é o mesmo de hoje. Os fariseus eram os denominacionais da época. Haviam duas principais, saduceus e fariseus. Havia também os escribas, que eram os escritores. Participavam da religião, do sistema religioso da época, o mesmo sistema que matou Jesus. E que de lá para cá não surgiu ninguém maior do que Jesus para matar ou exterminar esse sistema. O sistema está aí até hoje, é o mesmo. E disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E digo-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Não tem vinda não, amado, perdão. É que eu olhei a hora ali. E aconteceu nos dias de Noé, e como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até no dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Casava e dava-se em casamento. O que era isso? Ia no cartório, fazia um documento e voltava dali casado? Ia lá no templo, havia uma cerimônia religiosa e voltavam dali casado? Então por que era casavam-se e davam-se em casamentos? Casar e dar em casamento não é a mesma coisa? Estranho, não é isso? Bom, depois a gente fala sobre isso. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Aqui nem falou em casamento nem nada, para poder já o pessoal não pensar que Ló, Sodoma, foi destruído lá por causa de sexo. Porque o sistema religioso só fala isso. Sodoma foi destruído por causa de sexo. Não sei de onde tiraram isso. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu enxofre e fogo, e consumiu a todos. E assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O que acontecia em Sodoma que a Escritura relata? O povo estava preocupado só com as coisas da terra, entende? Você vê hoje casas cheias por aí. Lojas que comercializam a fé. São lojas comerciais, ali se vende a fé. E nessas lojas comerciais estão cheias, a porta é larga, essa está cheia de gente. Mas estão preocupados só com o melhor dessa terra. Veja o que eles pregam. Se não é comer o melhor dessa terra, ter prosperidade aqui. Ninguém fala em salvação, só fala em comer o melhor dessa terra. Pessoas vão ali para se vestir, cada um uma roupa melhor que o outro, mostrar mais riqueza do que o outro, porque está mais abençoado e mais próspero, então está mais próximo de Deus, sendo mais rico. Da mesma forma que foi nessa época, também era na época de Noé e na época de Ló. Na época de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Não é verdade? E na época de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Estavam preocupados só com as coisas terrenas, terrestres. Tanto que você vê que o Senhor é tão assim onisciente das coisas do futuro que ele já sabia que iam atribuir a Sodoma essa questão de sexo desenfreado, que é a maior mentira que já existiu. E aqui ele nem fala em sexo em Sodoma, mas fala em sexo na época de Noé, justamente para poder não dar margem para esse povo hoje continuar dizendo essas besteiras que falam a respeito de Sodoma. E assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Eu continuo.